A minha história, na verdade, começa. Eu me chamo Sofia, né? Eu sou transexual, uma mulher transexual. E isso significa que eu fui designada ao nascer menino, porque eles olharam meus genitais e disseram que eu seria um menino, mas na verdade eu não era. E a minha infância inteira eu tive estranhamento por causa disso. E a sociedade inteira tentava me corrigir, eu não entendia por quê. E quando eu fui entendendo que teoricamente eu não seria menina, eu não entendia e as pessoas começavam a tentar me corrigir, me reprimindo. Na minha primeira infância já tive que aprender a me defender muito rápido, a me refugiar na fantasia, porque a realidade era muito agressiva, né? A gente sabe que a educação dos meninos se dá com muita agressividade, especialmente da sociedade, né? Senta como um homem, meu filho, né? Não rebola, fala grosso, né? Isso é coisa de menina, menino não faz isso, né? E quando você é que nem eu, que você não é simplesmente que você não sabe, mas você intensamente não se identifica com isso, as pessoas tendem a ser mais agressivas ainda, né? Então foi os pais, foi a escola, foi os amiguinhos, né? Sempre dizendo que como você é não é bom o suficiente. É ruim, é inadequado, é sujo, e você acaba tendo que se esconder e nisso morre a sua, como se diz, isso morre a sua vontade de viver, porque você não pode fazer nada que você gosta, tudo que você faz e que é natural para você é errado. Então você começa a ver que a vida não vale a pena, né? Só depois da minha adolescência e idade adulta, que depois de tentar todas as identidades possíveis, eu vi que existia uma realidade que eu não conseguia negar, que por algum motivo eu era uma menina. E eu tentei ser um menino gay, eu tentei todas as opções mais fáceis, entre aspas, comparado a isso, até o momento que eu vi que não dava, que ou eu era eu mesma ou eu deixava de existir. E então eu comecei a falar com outras pessoas trans, descobri informações e daí fiz uma transição, que é quando uma pessoa trans resolve adequar a sua vida e talvez o seu corpo à pessoa que ela é. Através dessa transição, que realmente eu, né, mudei meu corpo socialmente, mas continuei sendo a mesma pessoa e só depois disso eu comecei a realmente viver de verdade. Comecei logo, por causa da condição feminina ser tão precária no mundo, comecei logo também com o feminismo, trabalhei em centros para mulheres no Canadá, em Montreal. Trabalho com muito afinco pelos direitos das pessoas trans, porque as pessoas trans, especialmente as mulheres trans e travestis, têm um nível de violação de direitos que é muito absurdo e que não tem a ver com a minha história, porque eu fui aceita pelos meus pais, eu não fui expulsa de casa quando adolescente, eu não tive que me prostituir. Isso me deu apenas privilégios, né? Porque se os meus pais tivessem me expulsado de casa, eu seria como qualquer uma dessas meninas da esquina. A única coisa que me deu a oportunidade de não ser foi a aceitação da minha família, que veio como um privilégio, porque infelizmente a maioria das mulheres como eu é expulsa de casa com 12, 13 anos, às vezes mais cedo. Não tem na cidade como você se sustentar sem fazer outra coisa que é na prostituição. Depois, se você quer sair da prostituição pelo estigma de ser prostituta e ainda mais sendo trans, as pessoas não dão oportunidade. Os nossos dados, porque eu trabalho na rede trans, sou afiliada, os nossos dados são que 95% de todas as travestis transexuais do Brasil são profissionais do sexo. Aqui na Igualdade a gente ainda não conseguiu um dado completo, mas a gente sabe por experiência que a maioria é semi-analfabeta, não terminou nem o primeiro grau. Então são pessoas que vivem sem família, sem ter um acesso no mercado de trabalho formal, sem ser a prostituição, sem educação e que têm uma expectativa de vida de 30 a 35 anos, né? Eu provavelmente vou viver mais de 35 anos, porque eu sou branca, porque eu sou de classe média, porque eu fui aceita pelos meus pais. Mas eu tenho que falar para essas meninas que são negras, que são de classe baixa, que foram expulsas de casa, que são prostitutas, que não podem estar aqui dando uma entrevista de dia, porque elas estão dormindo, porque elas têm que trabalhar à noite para comer. Então a gente vai ver que essas meninas que elas acabam acumulando opressões, né? Elas são mulheres e são trans e são negras e são prostitutas, elas acabam ficando na margem da sociedade. E o estigma de ser trans é tão grande que quando elas morrem, elas são simplesmente, né, um travesti que morre. E na verdade é uma travesti e ela é uma mulher, uma trabalhadora, uma pessoa negra
sendo exterminada junto nessa sociedade racista, mas parece que esse número não sensibiliza ninguém, né? As pessoas não choram por essas travestis que são filhas de alguém, são de repente irmãs de alguém, podem até ser mães, mesmo que adotivas, sabe? Então, existe um cinismo muito grande. Desde o começo do ano, de 2016, agora a gente está no dia, acho que 28 de janeiro, ou seja, em 28 dias de 2016, a gente já teve 56 travestis e transexuais assassinadas. Então, são basicamente 3 por dia. Ou seja, a gente está tendo um genocídio dessa população ainda no ano de 2016, muito maior. E mesmo que esses dados existam e sejam repassados do movimento social, raramente as pessoas falam disso fora. E daí você tem o Cunha no Congresso falando, né, tirando o poder das mulheres que tenham útero de poder conseguir um aborto de maneira mais segura, tornando o estupro uma coisa mais difícil de denunciar e não respeitando a vítima, e os evangélicos e o Bolsonaro. Então a gente vive num momento de muita intolerância no Brasil. E a gente tem grandes números de violência contra a mulher e violência contra a população negra, e cresce todos esses dados, e infelizmente, como essas meninas, elas são muitas coisas, elas acabam ficando na intersecção de todas essas opressões. Então, quanto mais a nossa sociedade flerta com esse extremismo, mais essas travestis e transexuais estão morrendo em números assustadores, realmente.